todos, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Como eu disse lá na semana passada, o que a gente vai fazer hoje é resolver o exercício, né? Eu dei o exercício para vocês tentarem resolver, é o que o pessoal chama de aula assíncrona, né? E agora eu vou resolver o que eles chamam de aula síncrona, né? Tá certo? Vocês aproveitem para tirar as dúvidas. Quem resolveu tranquilamente, obviamente, não vai ter praticamente dúvida nenhuma. Mas se alguém tiver dúvida, é só parar a minha explicação, tá, gente? Eu terei prazer de tirar as dúvidas se eu puder. Então, vamos lá. A aula de hoje vai ficar por conta só disso, tá? Só a resolução dos exercícios. Por isso que nós vamos fazer bem compassadamente. Vamos resolver os exercícios do retificador. São 2 exercícios, né? Utilizando o diodo roda livre. O primeiro é uma célula básica sem o E, sem a fonte contínua, né? Que é a carga mais comum. No lugar de um tiristor tem um diodo. Depois nós vamos resolver esse exercício colocando um tiristor. Quando coloca o tiristor, vai mudar, obviamente, o ângulo de início de condução, o que pode alterar algumas coisas na forma de onda, né? Então, a proposta é essa aí, ó. Considere o retificador monofásico de meia onda não controlada apresentado ao lado. Pede-se apresentar as formas de onda de tensão na carga, isto é, a forma de onda de tensão VO, tensão no diodo, tensão que vai aparecer aqui, ó, e a corrente na saída, a corrente que vai aparecer aqui, tá certo? Bem, para desenhar a forma de onda, a gente tem que pegar os pontos de descontinuidade do circuito. Que são pontos de descontinuidade? Pontos que mudam algo na forma de onda. Pontos que mudam a função que está gerenciando a forma de onda. Tá certo? Então, para saber isso, é importante verificar a, a, a hora que o dispositivo de chaveamento, isto é, o diodo, entra em condução e a hora que ele para de conduzir. A hora que ele entra em condução, obviamente, é zero, né? Ômega t igual a zero. Por quê? Porque não tendo a fonte aqui, ó, não tem nada que impeça a polarização direta dele, que é efetuada por essa fonte aqui. Então, quando chegar no semiciclo positivo, assim que ela se torna positiva, ela polariza diretamente o diodo, então ele vai conduzir. Agora, que hora que ele vai cortar? Aí vai depender das características reativas do circuito, né? Nós temos que calcular o beta da corrente que vai, relativa à corrente que vai circular nessa malha aqui, ó. A questão é o seguinte, se o beta for maior que 180 graus, isto é, se a tensão na saída houver algum momento que ela se torne negativa, e isso só acontece se o beta for maior que 180 graus, o, o diodo roda livre e entra. Se o beta for menor do que 180 graus, ele não entra. Por quê? Porque se a tensão na saída não ficar negativa, ele nunca será polarizado diretamente, ele não vai conduzir. É como se ele não estivesse aí. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque pode ser que no exercício tenha uma pegadinha para você verificar isso. Então, vamos verificar que hora que a corrente nessa malha aqui, ó, chega no zero, usando o ábaco de Pushilowski. Se o diodo entrar, obviamente muda a função, né? Mas para eu saber isso, eu tenho que saber se o beta é maior do que 180 graus. Aí o processo é o mesmo, né? Sempre é o mesmo, né? Primeiro eu vou determinar o valor do beta, e se comprovadamente ele for maior que 180 graus, aí eu dispenso o beta e passo a calcular o beta linha.
Se ele for menor do que 180 graus, o valor dele é que vai definir o ângulo de extinção lá, a hora que o diodo corta. Então, vamos calcular o beta usando o ábaco de Puchilowski. Eu sempre calculo dessa forma aqui, que eu já fiz algumas vezes com vocês. Né? Então, acho que não precisa nem de ficar repetindo, cara. Tangente de alfa, tangente de π ômega L sobre R. Coloquei os valores aqui, ó. Ômega é 2π vezes F, não é isso? 2πf. 2π vezes F é frequência 60 Hz, dá 377. Vezes o valor da indutância, que foi dado no problema, que é 16,66, dividido por 10 ohms, dá esse valor aqui, ó, 0,628. Esse é o valor, esse é a tangente de φ. E o arco tangente desse número aqui é 32,13, quer dizer, esse é o valor de φ, cujo cosseno é 0,84. Tendo, então, o cosseno de φ e os outros elementos, quais sejam o A, por exemplo, que é zero porque não tem o E, né? A é sobre V máximo. É zero, não tem? Então, A é zero. O cosseno de φ já tem aqui, ó, 0,84. Pelo A, beta é aproximadamente 218 graus. É só fazer aquilo que nós já fizemos algumas vezes, né? Pega os ângulos lá, né? E leva lá no gráfico e determina o ângulo de extinção beta, que é 218, tá certo? Não se esqueça que quando o A é zero, a gente vai usar aquele conjunto de curvas mais altas que tem lá no ábaco de Puch-Larsen, e essas curvas elas tocam o eixo vertical. Por que é importante lembrar isso? Porque o alfa aqui é zero. Então, eu pego a coordenada, aliás, a ordenada equivalente a alfa zero, e a esse cosseno de φ aqui, ó, e a esse valor de beta, aliás, e a esse valor de A, né? Quer dizer, o A sendo zero é aquele conjunto de curvas que tem lá, aquelas tantas curvas lá. O alfa zero é só marcar o zero lá no eixo horizontal e subir com a linha lá. Ela vai cruzar a linha do cosseno de φ igual a 0,84 nesse ponto aqui, ó. Na realidade, não tem o cosseno de φ 0,84, né? Tem 0,8, 0,9. Aí faz mais ou menos por aproximação, não tem importância, não. E também nesse tipo de exercício não é importante, não. Por isso que eu coloquei aqui, ó, aproximadamente 18 graus, certo? Por que que não é tão importante? Porque se der muito diferente, vai ser 220, 217, quer dizer, nessa vizinhança. E é importante saber que o beta é maior que 180, que está longe desse valor. Bem, então, o que eu concluo aqui? Que se o beta for maior, ou como o beta é maior que 180 graus, o diodo roda livre vai entrar, não é isso? Porque quando chegar em 180 graus, ele vai polarizar, ele vai ficar polarizado diretamente, e aí ele entra em condução. Certo? Aí está confirmado, então, que ele vai entrar. A gente faz isso aqui só para confirmar se ele vai entrar. Se ele não entrasse, digamos que o beta fosse 170, por exemplo. Digamos. Ele seria 170 se eu calculasse aqui, eu mudasse o indutor aqui, por exemplo, e aí desse um ângulo menor. Aí o diodo rodar livre não entraria e a onda ficaria, a onda de tensão na saída, ela seria a partir de zero até a hora que ele cortasse. Bem, depois a gente fala isso, tem mais alguns detalhes sobre isso que é bom falar. Então, vamos continuando o cálculo. Bem, se o diodo rodar livre vai entrar, eu vou calcular o beta linha, né? Porque agora, a partir de 180 graus, a função não, qual a palavra melhor?
a função que determina a corrente, vamos dizer assim, né, que gerencia a corrente, é outra, é aquela exponencial que eu mostrei para vocês. Então, e sendo um exponencial, a gente utiliza a equação exponencial para calcular o instante que a corrente chega no zero, que é o beta', ou então faz por aproximação usando 5 constantes de tempo, como eu já disse para vocês que poderia ser feito. E até sugeri fazer, porque é mais fácil. Isto é, aplicar direto essa fórmulazinha aqui. Beta' 180 graus, né? Porque começa a partir de 180 graus, mas esse tempo aqui, ó, isso aqui não é tempo, isso na realidade é conversão de tempo em graus. Para converter, eu usei aqui uma regra de 3, né? E estou considerando 5 tal. Né? Então, né, na realidade é 180 mais um ângulo tal relativo àquele tempo que é 5RC, ou 5 tal, melhor dizendo. Aí, usando essa expressão aí, a gente calcula o beta', está aqui os dados, né? Beta', portanto, é 180 graus mais 5, 180 mais 5 tal, tal é L sobre R, está aqui, ó, L sobre R, dividido por T. T é o período total da onda. Como a frequência é 60 Hz, T é 1 sobre 60, que dá 16,66 milissegundos. Né? E vezes 360. Bem, calculando, usando esses valores, chega-se a esse ângulo aqui, ó. O ângulo de extinção é igual a 360 graus. Foi escolhido assim, bem, os valores foram escolhidos para dar exatamente esse valor. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês um caso incomum de condução crítica. Quer dizer, a corrente chega no zero na hora que o diodo volta a conduzir de novo. E ele inicia a condução no início do próximo semiciclo. Então, se ele para, se corta a corrente em 360 e logo a seguir ele conduz, é um caso de condução crítica, né? Dessa forma, fica fácil desenhar a onda, que é essa aí, ó. Eu esqueci de desenhar aqui, não esqueci não, tá aqui, a onda de tensão no diodo, porque são 3 coisas que eu estou pedindo. A tensão no diodo D, a tensão na saída e a forma de onda de corrente. Tá tudo aí, ó. Veja bem, se o diodo começa a conduzir assim que ele fica polarizado diretamente, então ele conduzindo, ele joga a tensão da fonte alternada direto para a saída. Então, essa linha azul aí é a linha que representa a tensão VO. Olha bem onde que eu estou passando a seta aqui. Ó. É a tensão VO. A corrente, ela tem essa trajetória aqui, que é aquela trajetória da equação do Puchilovski, que eu já falei muitas vezes. Isto é, até 180 graus. Quando chega a 180 graus, o diodo roda livre entra em condução, corta o diodo retificador e a corrente na saída agora vai variar exponencialmente, porque a partir daí o indutor vai se descarregando exponencialmente até chegar no zero. E a gente, por aproximação, está considerando que esse tempo é 5 tal, que calculado deu 360. Então, quando chegar exatamente aqui em 360 graus, o diodo corta. Podia cortar antes ou depois, dependendo dos valores do circuito. Né? Se, por exemplo, o indutor fosse maior, ele demoraria mais a descarregar magneticamente, poderia chegar aqui nos 180 graus e ainda ter energia dele. Ou poderia ser o contrário, se a indutância for menor, ele poderia cortar antes. Mas esse aqui não cortou antes, porque o dado do circuito levou a cortar em 360. Então, a forma de onda de corrente é essa aqui, ó. Essa aqui vem até aqui, ó. E a forma de onda de tensão no diodo, que é a terceira coisa que eu perguntei. Bem, se o diodo conduz desse ponto até este, a tensão nele é zero. Então, essa linha aqui, ó, essa é a tensão no diodo. Se chegou aqui, o diodo cortou, e o diodo roda livre entrou, na realidade é o contrário, né?
o diodo roda livre entra e corta o diodo, polariza ele reversamente e corta o diodo. Aí, o que acontece? O diodo abre e aparece nele o que o circuito induzir a ele, ou impor a ele. Como o diodo roda livre está conduzindo, eu vou voltar lá atrás. Ó. Como o diodo roda livre está conduzindo, tão curto aqui, esse diodo vai receber a tensão da fonte, não é isso? Porque um lado está direto aqui, ó, no anodo dele. O outro lado, via esse curto aqui, ó, fica no anodo. Então, no catodo. Então, vai aparecer o semiciclo negativo nele. Por isso que eu desenhei ele aqui. Então, essa tensão é a que aparece no diodo, tá? Então, é zero enquanto ele estiver conduzindo e a senoide no semiciclo negativo quando o diodo não estiver conduzindo e o diodo roda livre estiver conduzindo, tá certo? Eu podia fazer uma pergunta, e a tensão do diodo roda livre, qual que é? Se eu pedisse para desenhar o gráfico lá, alguém responderia? Suspense. Quando o diodo estiver conduzindo, que vai de alfa até π, ele é um curto, ele liga a tensão no diodo roda livre, né? Então, essa onda azul aqui, ó, ela aparece lá no diodo roda livre. Quando chega aqui, o diodo roda livre conduz, fica zero. Né? Isso é uma dedução assim óbvia, por quê? Porque se o diodo roda livre está em paralelo com a carga, a tensão na carga é a tensão do diodo roda livre, não é isso? E se a tensão na carga, conforme nós mostramos, é azul, a tensão do diodo roda livre também é a tensão azul. Tá claro? Estão acompanhando o raciocínio? Entendido, professor. Beleza. Então, continuando, então, pede-se para calcular, acho que os valores médios, né? Aí nós podemos calcular usando essa expressão. Por que é essa expressão? Veja bem, eu quero calcular a tensão média na saída. Então, eu vou calcular essa área azul aqui e dividir pelo período. Então, eu só tenho a senoide aqui. Então, eu vou integrar a senoide de alfa até π e dividir pelo período. Simples, né? É o que está aqui. Ó. V média é igual a 1 sobre 2π, eu estou dividindo o resultado pelo período. Né? E a gente calcula a área usando a integral. Integral de quê? Da tensão, da expressão, né? Do gráfico da tensão, que é uma senoide. Portanto, é V máximo seno de ômega t de ômega t. Integrado de 0 a π, ou 0 graus a 180 graus, que é a mesma coisa. Tá certo? Vamos considerar aqui só para facilitar, ou sei lá, para ter algum. É que facilita mais usar graus. Então, tá aí, ó. É isso? E a solução, tá aí. Primeiro passo é passar para fora do sinal de integração o valor constante que está dentro do sinal de integração, que é 200 volts, e 200 volts sobre 2π deu isso aqui, ó. E aqui ficou o quê? A integral de seno, que todo mundo já está cansado de saber, é menos cosseno, como a integral definida é de 0 graus a 180 graus. Portanto, é menos cosseno de 180, menos cosseno de zero, isto é mais cosseno de zero. Substituindo os valores aqui, dá isso aqui. Isto é, o valor médio é 63,33 volts. E a corrente média, lei de Ohm, né? Já que não tem tensão média no indutor, né? O motivo é o mesmo de sempre, isto é, a área de tensão positiva nele é igual à área de tensão negativa, isto é, toda a energia que ele absorve, ele devolve. Então, a tensão média nele é zero. Aí sobrou só tensão no resistor, né? Então, a tensão média na carga é igual à tensão média no resistor. E dividindo essa tensão média pelo R, isto é, 63,66 pelo resistor, dá esse valor. Essa é a corrente média na carga. Vocês acertaram? O que vocês me dizem? Eu vou ver lá, né? Mas o que vocês me dizem? Tranquilo?
Vocês são muito calados, gente. Acho que foi tranquilo, professor. Beleza. Ô, professor, Oi. lembra que da última atividade eu tinha comentado que o meu Moodle não aparece para entregar? Lembro, eu até procurei saber, lembro, mas eu não consegui, não. E Por que não que habilitou aconteceu isso? também. Oi? E não tá habilitado para entregar também. A solução é a mesma, entrega pelo e-mail, então, Tá. tá? Sempre, ó, não tem problema nenhum, não. Mandou lá, Você me passa de novo depois? passo. No finalzinho você me lembra que eu passo. Beleza. Quer dizer, Professor, oi? Oi? eu tive uma dúvida aí na corrente, porque você só dividiu pela resistência. Eu tinha É. calculado a impedância do indutor também. Você não calcula a impedância, sabe por quê? Porque a gente está calculando valor médio, não é valor eficaz, entendeu? E mesmo assim, para você usar impedância, aquela fórmula de impedância que você tem, que você aprendeu lá em circuitos elétricos, é considerando tensões senoidais, formas de ondas senoidais, entendeu? Nesse caso aqui, não é senoidal, né? A forma de onda da corrente, olha aqui, ó, ela é uma onda complexa, tá? Então, você não trabalha da mesma forma, não. Mas, por outro lado, é bom que não há necessidade de fazer isso. Por quê? Se você olhar a carga aqui, ó, entre os dois terminais dela, só tem dois componentes. A tensão média na saída é igual à tensão média de tudo que está em série, tá? Veja bem, a tensão média. Guarda esse valor, esse raciocínio aqui, que você vai precisar dele outras vezes. Se você for calcular, olha bem, vou falar devagarzinho para você memorizar. Se você for calcular a tensão média na saída, o valor da tensão média é a soma das tensões médias, de tudo que tiver em série aqui, tá? Portanto, é a tensão média no resistor, mais a tensão média no indutor. Como a tensão média no indutor é zero, então só sobrou a tensão média no resistor, entendeu? Portanto, o valor médio dessa tensão está todo aqui, ó. Eu estou falando em valores médios, não valores instantâneos, tá? Estou falando em média de valores. Então, Sim. eu pego essa tensão média e divido pela média, aliás, eu pego essa tensão média e divido pelo valor do resistor, dá a tensão média, a corrente média, desculpe, tá? Agora, um detalhe, isso também é importante. Se você estiver falando em valores eficazes, que não é o caso aqui, você calcula de forma diferente, tá? Aí você teria que calcular o valor eficaz da tensão no resistor. Aliás, você teria que calcular o valor eficaz da tensão na saída. Do mesmo jeito que a gente calculou o valor médio, a gente calcularia, usando outra fórmula, o valor eficaz. Você calcularia o valor eficaz da tensão no indutor, que não é zero, entendeu? Porque é eficaz, não é média. Pode ser que, dependendo da situação, seja, né? Mas pelo cálculo que não é. Aí você vai calcular o valor eficaz de tensão aqui, ó, e o valor eficaz de tensão aqui, aliás, o valor eficaz dessa tensão é calculado da seguinte forma: quando você tem dois elementos, duas tensões em série, o valor eficaz dos dois somados ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos valores eficazes. Entendeu? Então, se for calcular, que nós não pedimos, né, o valor eficaz da corrente, você calcularia o valor eficaz da tensão no resistor e dividiria pelo resistor. E o valor eficaz de tensão no resistor é igual o valor eficaz dessa tensão menos o valor eficaz dessa aqui. Aliás, tudo ao quadrado, desculpa. Então, esse aqui, o quadrado, é igual esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Portanto, esse aqui, ó, é raiz quadrada, né? Desse aqui ao quadrado menos esse ao quadrado, tá? Mas não vamos preocupar com isso agora, não, que a gente não está trabalhando agora com valores eficazes, não, tá? Vamos ficar só, por enquanto, com os valores médios. Tá? Então, o valor médio é isso, tá? Pega a tensão média,
retira a média daqui, que é 0, e divide pelo R. Se tivesse uma fonte aqui, você tira, como esse aqui é 0, seria esse mesmo o valor da fonte, do E aqui. Mas esse aqui, ela não está ali, então é 0. Sobrou tudo para o resistor. Tá certo? Então, continuando aqui, ó. Esse exercício aqui é parecido. É parecido, só muda que agora no lugar do tiristor tem diodo. E eu fiz algumas mudanças nos valores aqui para ficar mais interessante e mais didático. Então, vamos lá. Repita a questão anterior, substituindo o diodo por um tiristor, tá certo? E o indutor passou a ser esse novo valor aqui, no lugar daquele 16,66. Vocês observaram que eu aumentei bem o indutor, né? O objetivo de ter aumentado o indutor aqui, tanto, né, várias vezes, o valor que tinha, era fazer com que a corrente lá daquela exponencial chegasse no zero depois de 360 graus. Para vocês verem o caso comum da condução contínua. Tá? Então, o resto é a mesma coisa que eu estou pedindo. Então, vamos lá. Mesma coisa, determinar o valor de beta, para ver se o diodo dali vai conduzir. Sempre façam isso para não correr o risco de cair na pegadinha. O processo é o mesmo, cara. Tarará, tarará, tá? Não precisa de ficar mostrando mais. Chegamos a esse cosseno de φ 0,4. Eu já escolhi os valores até para o cosseno de ficar preciso aqui, ó. Um cosseno de φ que tem aí gráfico para ele lá. Tá claro? Alguma pergunta sobre isso aqui? Então, continuando. Tá claro. Então, vamos lá. O alfa foi dado aqui, ó. Cadê o alfa? Está aqui, ó. Era 110 graus. Então, ele vai disparar em 110 graus. O A é 0. Por quê? Porque não tem a bateria aqui. Então, eu já tenho 2 elementos dos 4 aqui. O terceiro elemento é o cosseno de φ. Então, falta o quarto, que é o beta. Então, a gente vai lá no Puchilovsky, no gráfico, com esses 3 elementos aqui, ó. A0, quer dizer, vou pegar aqui um monte de curva lá em cima, pego o alfa 110, subo com a linha lá vertical, ela vai cruzar todas as curvas, mas interessa essa curva aqui, ó, né? Então, ponto de cruzamento nessa curva, projetado na linha lá do beta, dá esse valor aqui, ó. Beta é 230, quer dizer, de novo, maior que 180 graus. Portanto, o diodo vai entrar em condução, o diodo roda livre. Então, dessa forma, já posso desenhar o gráfico. Aliás, ainda não, tem que calcular o beta-linha, estou esquecendo. Calcular o beta-linha é sempre essa fórmula aí, tá, gente? Que é o cálculo aproximado. Então, eu vou colocando os valores aqui, ó. Esse aqui é o valor do indutor, aqui é o valor do resistor, isso é o tempo, né? A frequência continua a mesma. Aí, olha só o que deu aqui, ó. O caso anterior deu 360, essa deu 836 graus. Pensa bem, o primeiro período termina em 360, o segundo termina em quanto? 360 mais 360, 720. Quer dizer, se ele descarregasse sozinhos, né, se descarregasse assim, na boa, ele só chegaria no zero, a corrente só chegaria no zero neste ângulo aqui, ó. Entendeu? Só que não vai acontecer isso pelo seguinte. Vou mostrar no gráfico aqui. Esse aqui eu precisei de colocar 2 períodos para dar uma ideia para vocês. Então, veja bem, ó, o tiristor vai disparar em 110 graus, nesse ponto aqui. Aí, veja bem o que acontece, ó. Vai subindo a corrente, né? Igual aconteceu naquele caso, igual acontece sempre que a gente está estudando, desde que estudamos a célula retificadora básica. Se não tivesse o diodo rodar livre, essa corrente chegaria no zero aqui, ó, né? Em 230 graus. Sim, só que tem um diodo rodar livre que vai entrar aqui, ó. Quando ele entra, ele corta o diodo não, o tiristor, desculpe, e a corrente passa a descarregar exponencialmente na malha constituída pelo diodo rodar livre, pelo R e pelo L. E vai descarregando.
Nós calculamos aqui o tempo que gasta para descarregar. No beta-linha, ela chegaria no zero, porque beta-linha é o instante que a corrente na malha, que é estabelecida por esses valores aqui, chegaria no zero, e isso seria aqui em 836,25 graus. Quer dizer, ela vai. Vamos dizer que ela vai. Vai. Lá no terceiro período, lá na frente, em 800 e tantos graus, que ela chegaria no zero. Então, aqui só tem digamos assim, uma referência. Ela iria, só que não vai. Por quê? Porque quando chegasse no segundo semiciclo positivo, o tiristor iria disparar de novo. Por quê? Porque o tiristor dispara em 110 graus. Por que ele dispara em 110 graus? Porque naquele ponto, o gerador de pulso que está controlando ele gera um pulso e manda um pulso para ele. Então, em 110 graus de cada semiciclo positivo, o comando do tiristor dispararia o tiristor. Então, aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó, que seria esse ângulo aqui, se eu não fizer a conta errado, né, ele dispararia. Vamos ver se eu fiz a conta certa. Olha aqui, ó. Quantos graus que tem aqui? 360. O alfa é 110. Então, 360 mais 110, aparece um pulso, isto é, indo em 470, aparece um pulso que vai disparar o tiristor de novo. Aí ele vai cortar o diodo roda livre. Por quê? Porque como o diodo roda livre estava conduzindo, ele estava ligando, ele era um curto, estava ligando a tensão da fonte ao tiristor. Só que o tiristor não dispara, ele só dispara se você aplicar um pulso nele. Se fosse um diodo, ele entraria em condução aqui, mas não é um diodo, é um tiristor. Ele fica polarizado diretamente esse tempão todo aqui, ó. E nesse período aqui, o diodo da livre continua na boa lá, né, sendo mantido, conduzindo pela corrente da malha sustentada pelo indutor. Como essa corrente ainda não chegou no zero, ela está querendo chegar no zero, mas não chegou no zero. O indutor estava conduzindo ainda. Aliás, o diodo da livre estava conduzindo ainda. Estava ligando o semiciclo positivo lá entre anodo e catodo. O anodo, desculpa, era positivo, porque está no semiciclo positivo, e o negativo da fonte via diodo da livre estava lá no catodo. Catodo na boa, só esperando o pulso. Aí o pulso vem, pimba, o tiristor dispara. Aí o que acontece? O mesmo que aconteceu antes. O indutor vai recarregar, né? Quer dizer, vai entrar de novo aquela expressão lá do Puchilovski, só que ela não começa no zero, ela começa desse valor aqui. No primeiro disparo, ela começou no zero, no outro, ela já começou em ângulo diferente no zero. Aí, o que vai acontecer? Se, quando o tiristor dispara, já tinha energia no indutor, ele só vai carregar mais, né? De forma que, na hora que ele cruzar essa linha aqui, ó, o ponto de cruzamento é acima desse ponto aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, quando o diodo roda livre entrar em condução na segunda vez, essa curva aqui, ó, ela fica mais alta do que essa aqui. Aí, se ele iria até 800 e tantos para chegar no zero, aqui vai quanto? Vai bem mais na frente, né? Resumindo, depois de algum tempo, depois de algum período, alguns ciclos, né? Essa onda aqui terá subido a um valor que chega ao equilíbrio, chamado regime permanente, né, que é estabelecido pelos parâmetros do circuito. E a onda, ela não vai ter esse formato aqui, ela vai se aproximar de uma linha reta, quase reta. Não é reta porque vai descarregar, vai recarregar um pouquinho, descarregar e assim sucessivamente. Mas, na prática, a gente pode considerar uma linha reta, tá certo? E essa linha reta da corrente, né, estabelece um valor médio, que é o valor médio que a gente vai calcular aqui agora. Né? Eu estou linearizando, né, no gráfico aqui essa situação, tá certo? Quanto maior o indutor, mais reta ela é.
Como essas cargas normalmente são muito indutivas, na prática considera a linha reta. O cálculo fica muito mais fácil, porque eu estou considerando a função constante. Tá certo? Ficou claro, gente? E o processo daqui para frente para calcular é sempre o mesmo, ele não vai mudar, né? Eu, por exemplo, vou calcular aqui o valor da tensão média, eu posso usar aquela fórmula que eu usei no exercício anterior, ou usar essa aqui, ó, a genérica. Eu estou usando essa aqui agora. Então, substituindo os valores aqui. O que eu fiz aqui? Ó? Eu não pus o valor do V máximo, não, mas eu coloquei aqui ó, o alfa, aquele beta que a gente usa na expressão genérica é a hora que muda, que é a transição na forma de onda, que no caso é π, porque a partir daqui fica zero lá na carga. Só não ficaria zero se tivesse uma parcela do E, mas não tem o E, então a gente zera tudo aqui. Ó. O E é zero, zero. A expressão fica muito mais fácil, olha aqui. Aquela expressão caiu para isso aqui, ó. Cosseno de alfa menos 1, ou mais 1. Então, toda vez que vocês forem calcular, se for regime de construção contínua, já aplica essa fórmula de uma vez e não percam tempo calculando. Aí, aplicando os valores, dá 20,94 volts. E calculando a corrente, não acho que eu ainda calculei de outra forma aqui. Antes de chegar na corrente, eu calculei daquela forma genérica, né? Usando o cálculo integral da função sino, igual fizemos no exercício anterior. Calcular de duas formas diferentes, para ver se dá o mesmo resultado. Aqui eu nem vou ficar passando por cima disso, gente, porque já fizemos isso tantas vezes, né? E o valor deu o mesmo, eu apliquei a integral aqui, como vocês podem ver, e deu 20,94. O outro anterior foi quanto? Deve ter sido a mesma coisa, foi 20,94. Para calcular a corrente média, é o mesmo caso. Eu pego o VO médio, 20,94, e divido pelo R, que dá esse valor aí. Tá certo? Certíssimo. Tá aí, gente. Interessante que, nesse caso, eu posso fazer uma coisa bem interessante aí. É que se a corrente é contínua, quer dizer, se ela não é assim, variável, eu posso facilitar todos os cálculos, inclusive cálculos de transformadores e coisas assim, porque eu vou trabalhar com a onda simples, né, que é uma linha reta. As duas grandezas mais simples da gente trabalhar em eletrônica, ou as duas formas de onda mais simples que existem, uma é a senoide, universalmente mais simples, né? Em todo estudo que a gente faz na área de eletricidade, quase todo, né? Por exemplo, lá em circuito elétrico é praticamente tudo. A gente considera a onda senoidal. Todo aquele estudo que vocês fizeram lá de fasores, por exemplo, só considera ondas senoidais. As ondas senoidais, elas têm a vantagem que as resultantes delas no circuito são senoidais também. E a outra onda é a tensão contínua. Agora, não sendo senoide nem tensão contínua, a gente chama de onda complexa. Por quê? Porque os cálculos, eles consideram o que a gente chama de harmônicos da onda. Você vai ter que fazer análise harmônica da onda. Aí fica complicado. Né? Não é do escopo de um curso técnico a gente fazer análise harmônica, porque, primeiro, a função do técnico, lá no serviço, não é trabalhar com esse tipo de coisa. E, segundo, a matemática também não é nada simples. Né? No curso de eletrônica, a gente ainda arvora trabalhar com análise harmônica lá em telecomunicações, porque lá parece que não tem outra alternativa, acaba trabalhando. Mas, quer dizer, um aperto a mais na vida de vocês, né, trabalhar com análise harmônica. Na nossa disciplina aqui, não, a gente já vai simplificando tudo. E quando a gente puder considerar a onda puramente senoidal para simplificar o cálculo, ou contínua, né, melhor ainda. E a gente vai fazer. Entendeu? Deixa eu ver se acabou. Bem, gente, a apresentação acabou. Eu planejava só resolver o exercício, mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiser que eu tire dúvida, eu estou disponível.
Primeira vez que eu termino a aula cedo. Que bom. Então, quem tem alguma pergunta a fazer? Se não tiver, se tiver bom, né? Que tá tranquilo. Deixa eu colocar aqui o meu e-mail, né? Qual o nome dele? Breno, né? Breno não, é Alexandre. Alexandre. Deixa eu pôr aqui, Alexandre. Mas o professor, tipo assim, vamos supor, quando você faz aquela lista de ponto, o meu nome está matriculado na sua matéria, você sabe? Eu não conferi, não, mas eu posso olhar, peraí. Ok. Você acha que não está? Se você, olha, não precisa nem de olhar. Se você Aham. está aqui, é porque eu inseri você. Quando a gente insere alguém, eles buscam lá no sistema acadêmico nosso o nome seu e o e-mail, senão ele falaria. É verdade. E eu não sei dizer por que está desabilitado só você de entregar, entende? Eu verifiquei lá e não consegui saber, não. Como não tem a opção de entregar pelo e-mail, eu não esquentei muita cabeça, não, entendeu? Ah, não, beleza. Mas que é esquisito, viu, Alexandre? Tem um motivo lá que eu não consegui saber, mas eu ainda vou descobrir. Fechou. Porque essa semana, essas 2 ou 3 últimas semanas, não foi fácil para nós aqui, não. A gente, no ensino remoto, nós estamos preparando as aulas todas de novo, você acredita? Aulas que a gente tem anos que a gente já tem elas preparadas, a gente só reforma ela de vez em quando, né? Uma vez por ano, de 2 em 2 anos, dá um upgrade nela, uma atualização, mas é uma coisa que a gente já tem há muito tempo. Então, nós estamos reformulando tudo, reescrevendo tudo, E além usando. de fazer isso, não pode ficar tão didático assim, né? Também. Não, o mais importante é que tem que ficar didático, né? Não, mas eu E, falo pro entendimento, né? e eu estou dando uma aula de dia, já que a gente tem um minutinho aqui para conversar, 3 minutos, eu estou dando uma disciplina de dia que chama Fundamentos de Prática de Laboratório. É uma disciplina que tem uns 3, 4 anos só que tem no curso de eletrônica, ela é muito nova, e eu nunca dei essa disciplina na vida. E eu fui um dos criadores dela, porque na época eu era chefe de departamento, e eu fui um que trabalhou no sentido dela ser implantada, mas eu nunca imaginei que fosse dela, não, eu mesmo nunca quis, né? E ainda mais que os alunos do Diurno eram alunos assim que eu tinha um preconceito contra eles. Eu achava assim, aquela meninada do primeiro ano, não vou aguentar dar aula para aqueles meninos, aqueles pivetes, meninada, aquelas crianças. E a vida ensina a gente que a gente não deve ficar com preconceito de nada, não, rapaz. Uma hora você paga. Quanto mais você é contra uma coisa, mais você paga. Aí aconteceu de eu assumir essa aula em agosto do ano passado. Houve uns problemas de mal entendimento com relação à licença-prima, que eu achava que tinha direito, mas eu já tinha usado o direito para outras coisas e tal. Eu pensei que durante a pandemia, o primeiro ano da pandemia, eu não precisaria de dar aula, não, eu tinha direito à licença-prima. Quando eu descobri, já era tarde, eu já tinha entregue as aulas para todo mundo, e a minha disciplina eles passaram por outro professor. Né? Inclusive, potência também tinha sido passado por outro professor. Como eu tinha que dar aula, né, eles tiveram que arranjar aula para mim às pressas. Eu voltei para a potência teórica, e eles me deram essa disciplina de fundamentos. Eu falei, pô, eu vou ter que dar essa disciplina para aquela meninada? Vou pagar a língua. Eu não sei nada daquilo, quer dizer, é uma disciplina básica, todo mundo sabe. Né? A gente sabe essas regras, essas leis, tudo aí. É muito simples. Agora, ensinar é uma coisa. Saber uma coisa. Conhecer o conteúdo é uma coisa. Ensinar o conteúdo é outra história, né? Você saber que tal circuito funciona assim, mas saber ensinar isso para uma turma de adolescente que nunca viu nada de eletricidade na vida é uma outra história. Pegar uma turma que já tem experiência é mais simples. Mas para quem nunca viu nada, um cara que nunca deu aula daquele assunto, eu estou acostumado a fazer análise de circuito do jeito que a gente está fazendo aqui. Eu não posso fazer isso lá, isso não tem base. Então, eu tive que pegar lá no começo, para começar, para complicar, remoto. Né? Fosse presencial, era mais fácil, que eu estar lá no laboratório, eu mostrando as coisas. Tudo.
Mas remota, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou mostrar para quem nunca viu nada de laboratório o que que é um laboratório, o que que é que é um diodo, o que que é um indutor, o que que é um multímetro, Aí você entendeu? pagou a língua ao dobro. Oi? Aí você pagou a língua bem com Paguei juros. isso. Eu não, eu mordi a língua e arranquei ela, né? Mas o bom disso é que a gente aprende, né? E que eu estou achando muito bom estar dando aula para essa meninada. O preconceito que eu tinha acabou. Eu não tenho mais nenhum preconceito com relação a isso. Por quê? Porque eles estão mostrando que eles não têm diferença de ninguém. Eles são só jovens, né? Né? Vivem com o celular para tudo quanto é lado e tal, mas estão ali para aprender do mesmo jeito. Uma coisa é gozar. Eu fico vendo os professores. Tinha um professor de uma disciplina aí, que eu não vou dizer o nome, para não falar quem, e na época eu era coordenador do curso de eletrônica, e ele saía para dar aula e eu ficava lá na coordenação olhando. Eu ficava com dó dele, sabe por quê? O cara saía com o material para passar PowerPoint lá para os alunos, e eu falava com ele, falando, não usa PowerPoint para essa turma, não, porque esse pessoal é iniciante, eles vão dormir na sua aula. Procura uma outra maneira. Não, ele não fazia. Então, eu vi aquela pessoa assim, indo para a guerra, entendeu? Indo para o campo de batalha. Ele ia até arqueado, com os ombros arqueados, era um peso para ele dar aula, entendeu? Porque devia ser difícil mesmo. Porque entrar numa sala de 40 alunos, os alunos gritando o tempo todo, e tal, e tal, e tal, a culpa era dele. Ele primeiro ele tinha que preparar uma forma de se comunicar com a meninada. É só achar essa forma. Achou, está resolvido o problema. Só que ele não sabia disso e ficou sofrendo até aposentar, né? Então ele não achou essa fórmula e da aula ficou sendo tipo um castigo, entendeu? Agora pensa bem, se uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é o trabalho, é a profissão, se aquela profissão ele não exerce com prazer, a vida do cara deve ser uma desgraça. Eu te falo, eu nunca entrei na sala de aula sem ter preparado a aula, sem ter testado se for laboratório. Nunca cheguei para uma sala de um laboratório sem um laboratório. Nunca cheguei assim na hora. Eu sempre chego antes, preparo, faço tudo para me preparar. Por quê? Porque eu estou ali para aquilo e é muito mais agradável quando você interage, né? Então, eu estou fazendo para esses alunos do Diogo, eu só estou lamentando uma coisa, é que eu estou gastando muito tempo para preparar, e estou caprichando, porque eu já achei simuladores que estão me ajudando muito, e acho que estou fazendo um bom trabalho, só que daqui a pouco ele acaba, porque, graças a Deus, a pandemia vai acabar, e nós vamos, acabar não, vai atenuar bastante, e nós vamos voltar para a sala de aula. E todo esse trabalho que nós estamos tendo, que eu, mas os meus colegas estamos tendo, eles vão ficar para aqui, entendeu? Nós vamos voltar ao Mas ritmo eu antigo. acredito que, tipo assim, mesmo voltando pessoalmente, vocês disponibilizando esses materiais gravados, já, tipo, é um auxílio grande demais, É, né? eu gostaria. Nada é perdido, você deixa, tipo, tudo num link só que eles possam acessar. Mas o pessoal não acessa, É, né? Não acessa. Não adianta você falar, tem você ali coloca uma de aula. dever para eles assistir a aula. Só se a gente arranjar um jeito. Eu já até falei com meu filho, eu tenho um filho que ele me ajuda muito. Falou assim, chama Fernando, Fernando, vamos montar um blog para eu disponibilizar todo esse material didático que eu tenho, porque minha ideia é aposentar daqui a um tempo. Né? Então, eu já tenho mais sei lá, umas 3.000 páginas escritas de textos sobre eletricidade, sobre eletrônica, principalmente era eletrônica, agora é sobre eletricidade. Então, esse material todo, eu não quero eu aposentar, que ele morra, não. Então, vamos arranjar um jeito de disponibilizar isso. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, não. Eu só quero que esse trabalho que eu tive não seja perdido. Então, vamos montar alguma coisa na internet, um blog, para disponibilizar para quem quiser. Se ninguém quiser, não queira, tudo bem, mas vai que alguém queira, né? Tá lá, entendeu? Quando eu estava aprendendo esse assunto, eu achei na internet para pesquisar, entendeu? Então, é até uma questão assim
de recompor, né? Eu peguei, eu estudei, eu aprendi porque estava lá. Então, o que eu faço? Eu deixo lá também. Se alguém quiser, precisar, está lá. Aí, se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar muito satisfeito, viu? Vou aposentar, assim, bem feliz da vida. Mas até lá, até acontecer isso, eu continuo preparando as aulas. Hoje mesmo eu fiquei o dia inteiro preparando a aula que eu vou dar segunda de manhã. Tá preparadinho. Eu também não gosto de preparar a aula e ficar com ela preparada assim na véspera, não, entende? Eu gosto de deixar várias semanas, vários dias, com a aula preparada, eu fico remoendo aquilo, o que eu posso falar, o que eu posso fazer e tal, entendeu? Qual é a melhor forma de passar isso para o pessoal, entendeu? E sempre aparece uma forma boa, sabe? E eu tenho certeza, tenho convicção que o pessoal está gostando das minhas aulas, né? Porque eu estou explicando assim, com o máximo assim, de detalhes, simplificadamente, tudo para eles. Eu não estou complicando nada, porque a matéria não é complicada e ela também não deve ser, né? Como é que eu vou complicar a vida de uma pessoa que não sabe nem o que é resistor, né? É complicado, não posso fazer isso, eu vou espantar o cliente, né? Mas está dando certo, né? Não é 100%, porque eu acho que seria melhor se estivéssemos lá no laboratório, né? Eu sempre gostei de trabalhar no laboratório. Se fosse lá, eu estava feliz, né? Não estamos lá, né? O que adianta ficar lamentando? O importante é a gente ficar feliz, fazer